Prezados colegas, hoje nós vamos iniciar uma série de apresentações sobre os materiais particulados da Balmer. Nós vamos iniciar essas apresentações falando dos produtos existentes na linha que eles comercializam. Nós temos o produto inorgânico ou mineralizado, que é representado pelo Genox inorgânico. Tem o produto desmineralizado, representado pelo Genox orgânico. E tem ainda os produtos composto, integral e bifásico. O composto é representado pelo Genmix, o integral pelo Ortogen e o bifásico, este então sintético, representado pelo Genfos e pelo Genfos XP. Hoje nós iremos conversar com vocês sobre o produto Genox Org e Genox Inorg. O Genox Org é um produto caracterizado por ter um aspecto externo denso, porque ele é obtido do osso cortical. É uma matriz desmineralizada. Fizemos algumas pesquisas com este produto e, quando utilizado em defeitos não críticos, onde nós avaliamos a biocompatibilidade do material, pôde-se observar que a cavidade óssea onde foi implantado o biomaterial, após 30 dias, estava totalmente preenchida por um osso neoformado e parte do osso bovino, o Genox Inorg, que não havia sido reabsorvido, estava também envolvida por osso neoformado e por tecido conjuntivo não mineralizado. Em uma outra pesquisa, esta sim feita em defeitos críticos, nós vamos encontrar um resultado muito interessante, que é a ausência de neoformação óssea nos defeitos críticos, que são defeitos que não se fecham espontaneamente, quando utilizados sem a membrana, e neste caso foi usada a membrana Genderme. No entanto, quando esses defeitos foram preenchidos por Genox Org e foi utilizada a membrana Genderme, fazendo a proteção desse defeito, nós vamos ter uma neoformação óssea significativa, tanto aos 30 dias como aos 90 dias, mostrando então um conceito que nós já mostramos em outras apresentações, que quando nós utilizarmos os produtos em defeitos críticos, ou mesmo que seja clinicamente em alvéolos, que não é considerado um defeito crítico, mas em que a gente preenche o alvéolo ou preenche um gap com um biomaterial à semelhança do Genox Org, é importante que a gente use uma membrana para impedir a competição de células do tecido conjuntivo com aquelas que mais nos interessam, que são as células osteoblásticas. Assim, nós vamos ver que este produto, Genox Org, ele está indicado para preenchimento de pequenas cavidades, tais como alvéolos após extrações dentárias, ou mesmo preenchimento de gaps após os implantes imediatos. Para vocês acompanharem, vamos mostrar um caso em que foi utilizado em um alvéolo pós-exodôntico. Então, nós temos nesta parte superior o alvéolo, fizemos apenas a incisão interpapilar para observarmos a tábua óssea
vestibular e observou-se que essa tábua óssea era de espessura bastante pequena. Então, por ser uma área estética, nós optamos por preencher este alvéolo com Genox Org e, como vocês viram nas primeiras apresentações sobre conceitos, nós podemos utilizar para proteger estas partículas, podemos usar as membranas, os retalhos ou mesmo o plug biológico. E nesse caso nós usamos o plug biológico. O que é o plug biológico? Apenas para recordar, é um tecido removido da área do palato, próximo ao túber da maxila, envolvendo tanto a parte de tecido conjuntivo como a parte epitelial, e ele é suturado na oclusal do alvéolo, no sentido de proteger o biomaterial que preencheu aquela cavidade. Nós vamos ver que isso não é considerado um enxerto gengival livre, visto que nós não temos um tecido vivo abaixo dele, apenas nas suas bordas que ele está em contato com o tecido perialveolar. 120 dias depois, observa-se o reparo feito, a manutenção que houve do contorno do alvéolo, possibilitando então a instalação de um implante em uma posição proteticamente favorável. Como recomendações para o uso deste produto, é não deixar o biomaterial exposto, nós vamos usar o plug biológico ou as membranas como proteção entre as membranas, a Tech-Graft, a Genderme Flex ou a Pratiques, e de preferência cobrindo essas membranas com retalho mucoperiosteal. Em alvéolos de dentes unirradiculares, a instalação do implante deverá ser feita ao redor de 120 dias após o preenchimento alveolar com o Genox Org. Em alvéolos de dentes multirradiculares, nós às vezes precisamos esperar até 180 dias, principalmente quando os septos interradiculares se perderem durante a extração. Um outro produto da linha Balmer é o Genox Inorg. O Genox Inorg, ele é derivado do osso bovino medular ou o osso esponjoso. E nós vamos ver que ele apresenta, então, poros intercomunicáveis, como nós podemos ver nesta imagem de uma lupa. Ele é um produto mineralizado, é uma hidroxiapatita natural de alta pureza. Fizemos também pesquisas com este produto, por exemplo, esta que foi feita em coelhos, onde após a extração dos incisivos do coelho, o alvéolo foi preenchido com o biomaterial inorgânico, e nós vamos observar que no exame histológico pôde-se ver a sua propriedade osteocondutiva, já que as partículas estavam envolvidas por um osso neoformado de excelente qualidade. Em uma outra pesquisa, também em coelhos, na área onde foi realizado o preenchimento alveolar, realizou-se a instalação de implantes. Aguardamos vários meses para a avaliação e aqui nós vemos 180 dias no grupo controle, a osseointegração que aconteceu. O grupo controle ele era preenchido apenas por coágulo, e o grupo experimental nós observamos
as partículas do biomaterial afastadas da área da interface, onde nós tínhamos a osteointegração, visto que, como é sabido de todos que trabalham na implantodontia, quando nós fazemos a cavidade para instalar implantes, nós instalamos o implante e uma área de coágulo fica em contato com a superfície do implante, que é justamente a região onde vai acontecer a osteointegração. As indicações principais para o Genox e Norg são preenchimento de alvéolos após as extrações dentárias, preenchimento de gaps após implantes imediatos à exodontia, e aqui nós temos duas outras indicações que podem ser aplicadas, como melhorar o contorno de rebordo na sua forma pura ou na forma de stick bone, onde nós misturamos o Genox e Norg ao IPRF. Também pode ser usado como material de preenchimento do seio maxilar. Vamos ver um caso onde foi realizada a preservação alveolar. É um caso que foi publicado na revista Implante News Perio, por um grupo de Santa Catarina, onde eles fizeram implante imediato nesta região do primeiro molar inferior. No planejamento, foi avaliada a quantidade óssea que existia até se chegar ao teto do canal da mandíbula, observando-se que havia osso primitivo que poderia ser utilizado para estabilizar o implante, além do que, neste caso, havia um septo interradicular bastante volumoso, o que ajuda sobremaneira a instalação e estabilização do implante. Aqui vemos o implante instalado no septo, observem o septo bastante volumoso. No entanto, quando se faz a instalação de implantes em área de molares, nós temos a existência de gaps na região da raiz mesial e raiz distal, que deverá ser preenchido por algum biomaterial particulado ou em bloco, mas deve ser preenchido. Neste caso, os colegas fizeram a opção de preencher com o Genox e Norg, fizeram uma sutura interpapilar, e nós vamos encontrar na radiografia pós-operatória imediata a imagem das raízes preenchidas com Genox e Norg e a imagem do implante que foi instalado no septo interradicular e também com ancoragem no osso primitivo. 10 dias depois foi removida a sutura, pode-se observar algumas partículas desse material solto, elas devem ser removidas nesse momento, e 2 anos depois, quando já havia o implante na sua função, nós vamos encontrar a presença, visualização radiográfica da presença do biomaterial, sugerindo o reparo ósseo ao redor dessas partículas e, acima de tudo, não havendo a perda óssea periimplantar que poderia acontecer caso nós tivéssemos algum fator negativo com relação ao próprio produto. Então, nós temos aí que o Genox e Norg é um produto com possibilidade de ser usado no preenchimento alveolar e também no preenchimento dos gaps. Aqui um outro caso, onde o Genox e Norg foi utilizado neste gap, a área de um canino que foi extraído e colocado em implante imediato, e 120 dias depois,
quando da exposição deste implante para que fosse colocado o abátment, observou-se a presença daquele gap que havia sido preenchido, a presença do biomaterial com estabilidade, mostrando que ele estava envolvido por tecido ósseo neoformado. Uma outra indicação que pode ser feita é corrigir deficiências no contorno de rebordo alveolar. E nós podemos, nesses casos, usar várias técnicas, como enxerto ósseo autógeno em bloco ou particulado, pode-se usar o enxerto de tecido conjuntivo, pode-se usar biomaterial inorgânico na sua forma pura ou na forma de stick bone. Lembrando que para esses casos, o uso de uma membrana é indispensável. Aqui nós vemos o implante instalado na região e naquela depressão que a imagem anterior mostrava. Feita a perfuração no leito receptor do biomaterial, observa-se aqui a grande depressão que tinha em uma visão oclusal e o material sendo colocado naquela depressão e sobre o biomaterial um material de proteção, nesse caso usando uma esponja de colágeno. Feita a sutura, 120 dias depois, observava-se a ausência ou que aquela depressão havia sido realmente toda ela preenchida e pôde-se confeccionar uma prótese em uma área estética. Vejam aqui a imagem inicial, aparentando aqui a depressão, e aqui a depressão corrigida pelo uso do biomaterial. Uma vista frontal, uma vista inicial, antes da instalação do implante, e a vista final com a prótese instalada e recuperando, então, a estética para a paciente. Uma outra indicação para o enxerto sinusal para os materiais inorgânicos, são os enxertos sinusais. Neste caso, um seio extremamente pneumatizado, onde não havia remanescente ósseo que possibilitasse a instalação de um implante com estabilidade inicial, fazendo-se a incisão, uma incisão monoangular baixa, para expor a parede lateral do seio, a membrana descolada, já afastada, criando-se a cavidade para que fosse preenchida pelo material selecionado. Neste caso, por se tratar de um seio extremamente pneumatizado, fez-se a opção de fazer uma associação com o osso autógeno, o que está indicado todas as vezes que nós temos seios maxilares com dimensões grandes, principalmente no sentido látero-lateral. Abordou-se a área da linha oblíqua, obteve-se tecido ósseo que foi particulado e misturado com o biomaterial inorgânico, o Genox Inorg. Este material foi preenchido foi colocado no seio maxilar para o seu preenchimento, e a proporção utilizada é a recomendada por Jensen, em que nós devemos usar no mínimo meio a meio de material inorgânico e osso autógeno. A sutura interrompida simples, a radiografia pós-operatória imediata, e 240 dias depois, observa-se aqui a área do seio maxilar totalmente preenchida
possibilitando então a instalação de 2 implantes. Os implantes instalados numa radiografia pós-operatória imediata e fizemos a obtenção de uma biópsia para que nós pudéssemos avaliar o tecido ósseo neoformado. Observa-se as partículas do material inorgânico sendo envolvidas totalmente por osso neoformado 240 dias após o enxerto sinusal. Aqui uma outra imagem mostrando a osteocondutividade deste material inorgânico, que é o Genox inorgue. A radiografia após 4 meses e a radiografia após instalação das próteses. Nós fizemos um trabalho para avaliar a importância de nós associarmos um biomaterial inorgânico a um material autógeno, no caso dos seios maxilares, visto que, quando se usa somente o osso autógeno, a gente tem uma remodelação óssea ao redor aí de 10 a 12%. Mas, quando se utiliza o biomaterial associado ao osso autógeno, nós temos uma remodelação óssea menor, sendo então muito mais previsível o uso desta associação osso autógeno mais biomaterial, sendo mais previsível na manutenção da altura obtida no pós-operatório imediato. Resta uma dúvida, que é justamente sobre a qualidade biológica. Será que nós perdemos qualidade biológica quando fazemos esta mistura? E aqui pôde-se observar que não há perda da qualidade biológica, justamente porque fizemos um estudo retrospectivo em 46 pacientes, 52 seios, onde nós instalamos 94 implantes e teve apenas a perda de um implante em cada um dos grupos. Se houvesse perda de qualidade biológica, nós muito provavelmente teríamos perdido um número de implantes maior quando usado a associação osso autógeno biomaterial inorgânico. Assim, a recomendação para o osso autógeno com Genox inorgue é uma alternativa para ser utilizada em seios pneumatizados pela técnica mediata. E quando utilizar o Genox inorgue puro, ou associado ao osso autógeno, ou a concentrado celular, devemos aguardar de 6 a 8 meses para a instalação dos implantes. Assim, nós completamos mais uma apresentação e desejamos a todos que aproveitem e façam esta imersão científica conosco. Voltamos em outra oportunidade. Muito obrigado.